Olá, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de nós. É com grande alegria que estamos aqui reunidos como igreja para acolhermos a palavra de Deus, para levarmos a palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas, e essa palavra eu tenho certeza que vai nos fortalecer, vai nos edificar, vai nos renovar. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse presente de me dar, que estar aqui junto com a comunidade da Imaculada. Também quero agradecer a comunidade da Imaculada pela acolhida, pelo carinho, pelo pessoal do programa Deus Vive. Meu nome é Dirceu, também sirvo na paróquia de Santa Rita. E hoje estamos aqui para acolhermos juntos a palavra de Deus, meus irmãos. Hoje vamos rezarmos juntos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, antes de nós acolhermos a palavra de Deus, vamos invocar o poder do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos dê o dom de nós entendermos todas as coisas, que Ele nos dê o dom do discernimento, do entendimento de tudo que Deus tem para nós no dia de hoje. Nós, como igreja, nós somos membros da verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós nos enchemos do poder do Espírito Santo de Deus. Dessa forma nós vamos entender o que Deus tem para nós nessa noite. A palavra de Deus que nós vamos rezarmos juntos, acolhermos no nosso coração, meus irmãos, está lá em 1 João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: ouçamos com muita atenção. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouvistes dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os vencestes. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, nós como igreja, nós que somos membros da verdadeira igreja de Cristo, daquela onde o próprio Salvador fundou, é nessa igreja que nós nos enchemos do Espírito Santo. Aí fica fácil de nós entendermos o que Deus quer nos mostrar nessa noite. Nesse mundo atual que nós vivemos, principalmente nesse momento, nós como igreja, nós cheios do poder do Espírito Santo, conseguimos facilmente reconhecer o que é de Deus e o que não é. Hoje, o mundo todo fala de Deus. Quase que por total o mundo fala que crê em Deus. Mas eu te pergunto, meu irmão, que Deus é esse? Qual é esse Deus que o mundo está falando, que a grande maioria não conhece? Hoje nós podemos observar inúmeras doutrinas, denominações religiosas, inúmeros líderes religiosos, cada uma com a sua doutrina, alicerçadas em seus fundadores meramente humanos. Doutrinas que elas se contradizem entre elas, mas o que é mais grave, se contradizem com a própria palavra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão:
Será que tudo isso que nós estamos observando, tudo isso que nós estamos vendo acontecer nos dias atuais, todas essas falsas doutrinas, todos esses líderes que estão arrastando multidões, multidões que estão em busca de palavras dóceis, que estão em busca de respostas rápidas e fáceis, estão em busca de satisfazer os seus desejos de possuírem cada vez mais bens materiais, que estão em buscas incansáveis de prosperidade. E eu te pergunto, meu irmão, será que tudo isso é obra de Deus? Será que tudo isso está firmado no verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? E te pergunto mais, será que tudo isso que nós estamos vendo, mesmo pessoas falando de Deus, falando de um Jesus que às vezes não tem mãe, um Jesus que não é Deus, será que isso é mesmo verdadeiramente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu acho que não. Lá em Efésios, meus irmãos, no capítulo 4, no versículo 5, vai falar que existe um só Senhor, existe uma só fé e um só batismo. Pedimos a Deus que nos dê a graça de nós nos mantermos cada vez mais firmes nessa igreja, alicerçados, fiéis e amando ao nosso Senhor e amando a nossa igreja, aquela que professa, que crê, que glorifica a um só Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, que foi crucificado, morto, ressuscitou e subiu aos céus, aquele que tem uma mãe assim como nós temos. Pedimos a graça para nós amarmos e defendermos a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que professa a mesma fé, como nós estamos aqui professando, como o mundo inteiro professa a mesma fé. Pedimos a Deus que nos dê a graça de mantermos firmes, não abandonarmos a nossa fé, a nossa igreja, aquela que um dia só da nossa vida, um só dia, fomos batizados e nos tornemos filho de Deus, porque filho só se torna uma vez, meu irmão. E para finalizar, lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 18, Jesus vem falar para Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, é Jesus falando para nós que somos membros dessa igreja, essa igreja que o fundador é o próprio Salvador, falando para nós não temermos, para nós confiarmos, para nós amarmos. Vamos receber ataques, vamos receber inúmeras difamações, perseguições, mas Jesus estava falando que as portas do inferno, as forças do mal que estão por aí atacando a igreja não prevalecerão, porque nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados com Deus, porque nós somos da Igreja Católica, Apostólica e Romana, aquela que crê, que professa, que ama, que segue a um só Senhor, aquela que tem uma só fé e um só batismo. Deus abençoe a cada um de nós. Uma ótima noite para todos, meus irmãos. Fique com Deus.